Ser um canal de bênção na vida das pessoas. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos, aos empregados: Fazei tudo quanto Jesus vos disser. Versículo de número 10. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pode se assentar. O Espírito de Deus, através da sua palavra, Ele quer nos ensinar nesta noite, como todas as noites, Ele tem nos ensinado, nos orientado, nos direcionado por intermédio da sua palavra e através da vida de pessoas. Culto de ensino, culto da palavra, terça profética. E nesta ocasião quero, pelo Espírito Santo, falar de algumas lições para uma vida abençoada. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de abençoar, pois Jesus é a fonte de todo o bem e a maior bênção para a humanidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é um Deus abençoador, e a bênção de Deus se dá na minha vida e na sua vida quando somos obedientes ao próprio Deus e o nosso coração está voltado para Cristo. Portanto, quando uma pessoa ela obedece a Deus e o seu coração está voltado para Cristo, é bíblico. Automaticamente Deus, Ele abençoa essa pessoa. Deus, Ele faz maravilhas para essa pessoa. O nosso Deus, Ele tem, eu posso dizer assim, o prazer, uma satisfação imensa de abençoar o seu povo, de abençoar a sua igreja. Haja vista que a igreja, ela é pertencente ao próprio Senhor Jesus. Eu sou pai, você é mãe, você é avô, você é avó. E quando você abençoa, quando você dá um presente, quando você faz algo para alguém que você ama, você sente aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação de fazer algo por aquela pessoa. E o nosso Deus, Ele não é diferente. O prazer dele é uma satisfação imensa de Deus, Ele abençoar a sua vida, a minha vida, a igreja de Cristo. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3: Bendito o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O próprio Senhor Jesus, Ele diz em João capítulo 10, versículo 10, Ele traz o ofício de Satanás, do adversário. E ninguém tira esse ofício dele, nem o próprio Senhor Jesus. Não porque não tem o poder, mas sim porque foi-lhe permitido
esse ofício para que ele possa roubar, matar e destruir. O diabo, ele tem essas três funções: roubar, matar e destruir a pessoa, a vida da pessoa, e principalmente destruição da alma, porque você conhece que a partir desse momento que a pessoa perde a sua alma, a alma vai para o inferno. Aí Jesus, ele diz também: mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Portanto, o plano de Deus, o plano do nosso Senhor para as pessoas é que vivam uma vida plena em propósito em Cristo Jesus. Repito, o plano do nosso Deus para as pessoas, para a humanidade, para você, para mim, para nós, é que vivamos uma vida plena de propósito em Cristo Jesus, porque uma vida não vivida em Cristo é uma perda de vida. Então Deus, ele quer que vivamos uma vida plena em Cristo Jesus, diante o seu propósito. Somente em Jesus podemos ter essa vida abundante. Em religião, nós não podemos ter uma vida abundante. No mundo, não há uma vida abundante. Em pessoas também não há uma vida abundante. Mas em Jesus, no Salvador, podemos ter essa vida abundante. E principalmente, vida espiritual. Vida espiritual. Você lembra quando você não tinha Jesus, como era a sua vida? Você não tinha vida. Aparentemente você tinha a sua vida, mas você não tinha o principal, vida espiritual. Hoje é diferente. Em Cristo Jesus você tem essa vida abundante. Talvez você não é uma pessoa com um poder aquisitivo fortíssimo, mas você tem uma vida abundante em Cristo Jesus. Você tem paz na sua alma, paz no seu coração, comunhão com o Espírito Santo, uma família abençoada, enfim, você está aqui nesta noite. Então essa é uma demonstração que você tem vida em Cristo e uma vida em abundância. Amém? Olhe para essa pessoa e diga assim: só em Cristo você pode ter uma vida abundante. Por isso devemos entender que Jesus, ele nunca isentou pessoas de problemas, de dificuldades, biblicamente. Mas Jesus, ele sempre vai nos garantir vitória. Jesus garante vitória. Quantas vitórias Deus já não te deu? Quantas vitórias Jesus já não fez por você? Foi você que fez? Foi você que realizou? Não. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse as suas atitudes perante ao Senhor, você não conseguiria chegar na vitória. Então Jesus, ele é o triunfante das vitórias que você tem alcançado nesta terra. E qual lições podemos aprender para que eu venha ter uma vida abençoada, para que eu tenha uma vida próspera, uma vida triunfante? A Bíblia é simples. A Bíblia, ela é profunda, magnífica, e ela tem o poder para fazer coisas maravilhosas na vida de uma pessoa, quando essa pessoa, ela pratica a palavra de Deus. Então, nesta noite, de forma simples, mas objetiva, o texto nos traz aqui a clareza. Lições para ter uma vida abençoada. Versículo de número 1. A Bíblia diz assim que ao terceiro dia,
havia um casamento. Houve um casamento em Caná da Galileia. Está ali a organização daquela festa, está ali a bebida, o vinho, a comida, está ali as pessoas. E João, ele faz menção em trazer um destaque dos convidados. A Bíblia diz assim que, no versículo 1, que estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus já estava ali. Aí no versículo 2, diz assim: e também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Primeira lição que eu aprendo, para que possamos ter uma vida abençoada, para que você tenha uma vida abençoada. Primeiro, tenha Jesus como prioridade absoluta na sua vida. Está aqui a palavra de Deus para nós nesta noite. Jesus, ele foi convidado. Jesus, ele foi convidado para aquele casamento. A palavra convidar, no verbo prenominal, significa considerar-se. Ou seja, Jesus, ele foi convidado para a festa porque Jesus era alguém importante no sentido de relacionamento e intimidade daquela família. Jesus, ele foi chamado para aquela festa, para aquele banquete, para aquele casamento, não porque ele era Deus, porque se você ler o texto, se você ler a Bíblia, aqui é o primeiro milagre de Jesus. Jesus ainda não tinha se manifestado para o propósito e a missão divina que ele tinha na terra. Então Jesus, ele foi convidado, não porque Jesus, ele poderia fazer algo naquela festa, não porque Jesus era o próprio Deus, mas Jesus, ele foi convidado pela consideração, pela importância dele para aquela família. Escute, a presença de Jesus era indispensável naquela festa. A presença de Jesus, ela é prioridade na minha vida e na sua vida. Igreja, Jesus, ele faz questão, ou seja, João faz questão em dizer que Jesus, ele foi convidado. Naquela festa, Jesus, ele não estava como penetra, como entrão. Não. Jesus, ele só foi naquela festa, naquelas bodas de Caná da Galileia, porque alguém abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Jesus, ele só entra, Jesus, ele só faz, Jesus, ele só permanece aonde ele tem liberdade, espaço e também ele tem autorização. Jesus é diferente do diabo. O diabo chega e arrebenta tudo. Jesus, ele é tão maravilhoso, educado, que ele só vai aonde ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Existe, podemos dizer assim, Valdemir, duas pessoas ou classe de pessoas que convidam Jesus para a sua vida. Primeiro,
Bispo, existe algumas pessoas que convidam Jesus que são a classe das interesseiras. Tem Bíblia? Sim. Fazendo um favor, NVT, Bruno, João capítulo 6, versículo 26. O que é uma pessoa interesseira? Pastor, tem pessoas interesseiras no Evangelho, servindo ou na presença? Sim. Opa, nos tempos de Jesus tinha, e não é diferente nos dias atuais. Pessoas interesseiras significa aproxima-se das pessoas pelo que pode lhe oferecer. Olha só o tipo de pessoas que andava com Jesus. Jesus respondeu, olha só, eu lhes digo a verdade. Próximo. Vocês querem estar comigo não porque entenderam sinais, ou seja, vocês querem a minha presença, vocês querem me seguir, vocês querem estar ao meu lado, não porque eu sou Deus, porque eu faço maravilhas, porque eu tenho poder de transformação, mas porque lhes dei alimento. Essa classe de pessoas só estavam com Jesus porque eles queriam o quê? A bênção, se satisfazer no sentido do alimento, porque Jesus ele alimentou multidões, e depois, quando a palavra era ministrada uma certa ocasião, quando Jesus deu uma lapada, quando Jesus confrontou no Evangelho, a Bíblia diz assim que um par de gente fizeram o quê? Perna para quem tem. Abandonaram, porque falou, não, esse discurso aí dele não tem pão, não tem bênção, eu estou caindo fora. Aí Jesus disse para Pedrão, Pedrão, você quer ir junto? Você quer a carta de recomendação para você ir para a igreja deles? Pedro falou o quê? Para onde eu vou? Para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Agora o próprio Jesus falou assim, ó, essa raça aqui, vocês só estão comigo porque vocês querem encher? Com todo respeito à expressão, o bucho. Vocês não estão por causa dos sinais, vocês não estão por causa daquilo que eu represento, vocês estão por causa das coisas naturais. Aí a segunda classe de pessoas que seguem Jesus, e acredito que nós estamos nesta classe, você está, são as comprometidas. Olhe para essa pessoa assim, comprometidas. A palavra comprometida é um adjetivo que significa ter assumido um compromisso. Lucas capítulo 10, versículo 42. Primeira classe são os interesseiros, só está com Jesus por causa da bênção, por causa daquilo que ele pode fazer. Aí, a segunda classe, essa classe aqui, ó, de uma mulher. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Ou seja, Jesus estava dizendo, Marta, ela se assentou aos meus pés, ela escolheu a boa parte porque ela está comprometida comigo e com a palavra. Ela tem comprometimento. Igreja, não podemos fazer das coisas e pessoas como prioridade na nossa vida. Você sabia disso? Jesus tem que ser
prioridade na nossa vida. Jesus, ele tem que ser o centro, a razão, a prioridade de todo o nosso ser. Eu costumo dizer isso: se a nossa vida não for vivida para Cristo, nós não temos vida. Jesus, ele é Deus. Jesus é Salvador. Mas você sabia que Jesus, você é discípulo? Sou discípulo? Sim, se você aceitou a Cristo, se batizou, faz aquilo que Cristo ordena, você é discípulo, você segue a Ele, segue o exemplo dele. Você sabia que Jesus, ele te considera como amigo também? Bíblia, João capítulo 15, versos 14 e 15. Jesus, ele considera pessoas, ou pelo menos ele quer considerar pessoas como amigo. Amigo fala de quê? Intimidade, relacionamento. Por exemplo, nós temos uma intimidade, um relacionamento de abertura para algumas situações. E Jesus, sendo Deus, ele também diz isso para os seus discípulos. Vocês serão, olha, não, Jesus, imagina, Jesus lá em Israel, Jesus assentado ou em pé com seus discípulos. Aí Jesus fala para eles assim: ó, vocês serão meus amigos, mas há um detalhe: se fizerem o que eu ordeno. Só é considerado amigo quem faz a vontade do amigo, que é Jesus. Aí, próximo. Já não os chamo de escravos, algumas traduções diz servos, pois o Senhor não faz confidências aos seus servos. Olha só, agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo que o Pai me disse. Ou seja, Jesus não é carrasco, Jesus não é um rolo compressor. Jesus de discípulo, ele é amigo. Jesus, aquele que faz a vontade dele, o que eu vos ordeno, ele é amigo. Você tem um amigo. Ele é amigo, ele é Deus, ele é poderoso, ele é, meu Deus. Só que ele está falando aqui, ó: se você faz o que eu te mando, você é meu amigo. Então a primeira lição é essa. A primeira lição é isso: Jesus tem que ser o centro, tem que ser a prioridade. Convida Jesus hoje. Quem sabe você está aqui nesta noite, você que me ouve através das redes sociais. Jesus, ele quer entrar. Jesus, ele quer permanecer. Jesus, ele quer fazer parte. Só que ele é educado. Convida ele. Aí a segunda lição que eu aprendo está no versículo de número 5. A Bíblia diz assim que acabou o vinho. A mãe de Jesus foi até ele e falou: Senhor, Jesus, filho, Jesus, não tem mais vinho, acabou, faltou. Aí ele diz: olha, ainda não é chegada a minha hora, mulher, que eu tenho contigo. Ou seja, como Jesus ainda como ser humano, ele estava se limitando, mas a missão como Deus, ele estava pronto. Aí Jesus, ele diz essas palavras. Aí a mãe de Jesus disse assim para os empregados, para os servos, as pessoas que estavam ali para oferecer a bebida. Jesus disse assim: ó, fazei tudo
o que Jesus disser. Segunda lição é simples, para termos uma vida abençoada. Primeiro, Jesus tem que ser prioridade absoluta. Segundo, ouça a voz de Jesus. Naquela ocasião, Maria, a mãe de Jesus, disse aos servos que deveria somente ouvir o que Jesus tinha a lhe dizer. A mãe de Jesus chegou e falou assim: servos, façam tudo o que ele falar, fazem tudo o que ele vos disser. Ou seja, Jesus, a partir daquele momento, ele estava pronto para dizer algo. Ele estava pronto para falar algo. Ele ia dizer algo. Portanto, não era momento dos servos questionar, ter interrupções, querer interromper Jesus. Não, não. Era momento dos servos apenas ouvir o que Jesus tinha a dizer. Irmãos, havia um problema. Havia um grande problema. A tradição dizia: se acabasse o vinho, a vergonha era imensa. Poderia acabar tudo, mas não poderia acabar o vinho. Haveria ali um grande problema. Maria poderia dizer o seguinte: ouça o mestre Sala. Ora, o mestre Sala era responsável pela organização, ou seja, acabou o vinho, na lógica natural, ela teria que ir no mestre Sala, porque ele era responsável em trazer a solução. A organização estava sob a sua autoridade. Ela poderia falar o seguinte: ouça os noivos. Por quê? Porque era o poder aquisitivo, o poder de compra do vinho estava sob a família, sob os noivos. Ela poderia falar: ouça os discípulos, mas não. Maria foi específica e disse aos servos: Jesus, ele tem uma solução. Jesus, ele tem direcionamento. Jesus é o único nesta festa que tem a instrução certa. Portanto, servos, estejam atentos, prontos e preparados para ouvir a voz de Jesus. Quando paramos para ouvir a voz de Deus, estamos prontos para receber algo de Deus na nossa vida. Existe 3 vozes. Primeira voz, a voz das pessoas. Existe a voz do diabo. Só que a única voz, a mais importante, a mais poderosa, é a voz do Espírito Santo de Deus. João capítulo 10, versículo 27, o próprio exemplo, padrão a ser seguido, diz Jesus:
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Emiliano, Deus fala, Deus está falando a todo momento. Deus, Ele fala através da natureza. Salmos 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus, Ele fala através das situações. Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele fala através das pessoas. Jonas capítulo 1, versos 1: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Deus, e o principal, Deus, Ele fala através da Bíblia. Pegue a Bíblia aí, fazendo um favor. Olhe para a Bíblia. É a boca de Deus. Ramá Xarabassúria. 2 Timóteo capítulo de número 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê, Paulo? Para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Para quê, Paulo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uma pessoa só consegue ter vitória, ser abençoado, se ela está disposta a ouvir tudo o que Ele disser. Ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado. Deus tem falado. Terceiro, primeiro, Jesus é prioridade. Segundo, ouça a voz de Jesus. Terceiro, o versículo de número 7, Denilson. Jesus disse para quem? Para os servos: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. O que devo fazer para ter uma vida abençoada? Terceiro, o que você tem que fazer, faça, mas faça tudo completo, faça com qualidade. Tudo que fizermos deve ser com qualidade e por completo. Deus é um Deus de princípios e não existe meio termo com Ele. Jesus, Ele disse assim, olha só a instrução de Jesus: enchem de água, algumas traduções, potes, vasilhas, algumas traduções, talhas, encham. A Bíblia diz assim que eles encheram até em cima.
Jesus não falou enche até em cima, Jesus mandou encher talha. Eles fizeram o quê? Até em cima, fez o que era para fazer completo. Não, se for para mim encher talha, eu não vou encher até a boca. Se for para mim aqui encher talha, encher só um pouquinho ou pela metade, o servo estava querendo dizer, não, ele mandou encher talha, então vamos encher até a tampa. O que coloca na minha mão a gente faz por completo, com qualidade. Irmãos, a nossa renúncia, ela tem que ser completa. A nossa obediência é completa. A fidelidade é completa. O nosso amor para com Deus tem que ser completo. A nossa entrega para Jesus é completo. A nossa busca em Deus tem que ser completo. A nossa adoração tem que ser completo. Devemos ter uma vida de qualidade. A obra de Deus tem que ser feita com qualidade. A servidão a Jesus é com qualidade. A nossa vida secular, trabalho, a vida é qualidade. A nossa vida com Deus, principalmente, tem que ser uma vida com qualidade. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, nem que for uma pessoa, o meu objetivo é esse, só fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, tem que ser completo. Completo. A nossa vitória, a nossa bênção, parte do princípio de tudo que fizermos completo para Deus, de qualidade. Jesus disse: enchei essas talhas. Eles encheram até em cima. Ou seja, os serventes tiveram que fazer e fizeram com qualidade, por completo. Eles superaram as expectativas. Por isso o milagre foi extraordinário. E não é fácil, irmãos. É fácil? Lógico que não. Você está aqui nesta noite, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E você que faz por completa qualidade, recompensa vem dele. Sempre virá dele. Então o milagre, a bênção, Daniel, Jesus falou: enche essas talhas. Só que um detalhe, a Bíblia é detalhe. Jesus não mandou encher, eles encheram. Não, se for para mim encher, vamos encher por completo. Vamos fazer de forma eficaz. Primeiro, se eu quero ter uma vida abençoada, pastor, mas não tem. Não. É assim. Jesus me salvou e eu até falei para o bispo, ministério, não. Eu gosto daqui, ensinar. Eu gosto de palavra, porque eu fui alcançado pela palavra. Sou ensinado pela palavra. Então é palavra que muda. O Espírito Santo que convence. Nada contra, bença. Eu queria, às vezes eu falo, Senhor, não, bença. Eu gosto do mantra, irmão. Gosto de. Cada um Deus usa de uma forma. Só que o objetivo é único, principal. Jesus é glorificado. Eu desapareço e a Bíblia é anunciada. Isso é o propósito. Quarto, primeiro é prioridade é Jesus. Segundo, ouça a voz dele. Terceiro, faça o que tem que ser feito, na totalidade, por completo, na qualidade.
Terceiro, quarto. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o melhor. Tu guardaste até agora o bom vinho. Quarto. E eu tenho a palavra de Deus para a sua vida nesta noite, para a gente encerrar. Acredite e confie em Deus. A sua hora de Deus abençoar vai chegar. Deus está dizendo para alguém. Você ouviu aqui testemunho? Quando Deus, Ele usa, e a palavra, Deus usa pessoas. E a palavra de Deus para a sua vida, para alguém aqui nesta noite é essa: não desista. Deus tem um momento certinho em te abençoar. O que vem de Deus é melhor e maior para a sua vida. Eu preciso de um grande milagre. Quantos precisam de um favor de Deus? Quantos precisam daquele milagre, pastor? Aquele lá que você fala: Jesus, Jesus, só o Senhor, homem não tem poder. Mas Deus, Ele está dizendo aqui nesta noite para você, que Ele tem algo guardado de especial, é para a sua vida. Ele tem algo especial para alguém aqui. E Ele está dizendo, através do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, que está chegando o tempo. Eu não estou aqui brincando com o seu emocional, porque eu vou ter que prestar conta de todas as palavras que sair da minha boca. Mas a palavra de Deus lançada, ela não volta vazia. E Deus está dizendo que você vai provar por esses dias algo extraordinário. O que Deus tem guardado até agora é bom, é maravilhoso, é extraordinário. Você desfrutará de algo bom, de algo novo, de algo que vem da parte de Deus. Eu encerro e concluo com esta palavra: Deus, Ele vai alegrar o coração de pessoas aqui. Deus, Ele vai entrar com providência. Não é para todos, mas Deus está dizendo, porque chegou o tempo. Rabá, xarab, Deus está dizendo que Ele vai fazer algo. E se você não acreditar na Bíblia, se você não acreditar no seu Deus, não creia em mim, não acredita em mim, creia no seu Deus, do Deus da promessa. Rabachuri, você tem até esquecido, desfalecido o seu coração. E Deus me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer esta palavra. Para alguns aqui nesta noite, o que vem nas suas mãos é algo novo, bom, é algo extraordinário. Você vai ser um canal, um instrumento de Deus para abençoar o reino de Deus, para abençoar esta igreja, para abençoar os seus pastores, para abençoar a Bassuri e a sua família. Deus está dizendo para você nesta noite que por esses dias, por esse tempo, Ele guardou o melhor
o melhor para sua vida. Aplauda ao Senhor Jesus, essa é a palavra de Deus. Glória a Jesus. 4 lições para termos uma vida abençoada. Primeiro, Jesus tem que ser a prioridade absoluta. Ouça a voz do Mestre. Faça tudo o que tem que fazer, mas faça por completo. E acredite, confie, Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Deus abençoe esta rica oportunidade. Eu passo a quem é direito. Mais uma vez, adore o Senhor Jesus com as suas palmas. A Deus, aleluias. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso pastor José Emiliano, pela palavra a qual ecoou nos nossos corações. E eu tenho toda a certeza que aquilo que Deus tem preparado para nós está guardado. E se nós acatar o que Deus falou na boca dele, nós vamos contemplar as maravilhas do Senhor. Coloca-se de pé.